Bom dia, paz e graça a todos os irmãos. Quero começar aqui uma série de vídeos onde estarei pregando a palavra de Deus e ensinando. E o primeiro vídeo desta série é sobre o vídeo do presbítero André Sanches, onde ele diz que Ezequiel 28, 13 em diante não fala de Satanás, fala de um homem. E eu quero aqui trazer um estudo sobre esse vídeo e esclarecer alguns pontos, alguns tópicos desse versículo de Ezequiel 28. Vamos fazer a leitura. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pínfaros estava em ti, no dia em que foste criado. Tu eras querubim ungido, para proteger-te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Paz, irmãos. Primeira coisa, para nós entender esse texto, nós temos que saber que as profecias, elas falam de presente, passado e futuro. Sem nós entendermos isso, não podemos entender as profecias. Amém? Segunda coisa é que o presbítero ele toma a palavra de Deus de maneira muito minimalista, e tudo que a palavra de Deus não é simples e minimalista, pois o próprio Jesus disse que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, de maneira nenhuma podemos tratar a palavra de Deus de maneira simples e minimalista. Em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus, Então, a palavra de Deus é poder, ela é espírito e ela é vida. Amém? Outra coisa que temos que entender é que Deus é espírito. E o diabo também é um espírito, criado por Deus, mas é um espírito. Assim como Deus possui o corpo dos homens através do Espírito Santo, assim também Satanás foi criado em espírito, porque está escrito que a carne não pode herdar o reino de Deus. Então, no céu só habita um corpo em espírito. E a prova disso, que Satanás é espírito, está lá no texto de Mateus 16, versículo 22. Vamos fazer a leitura. Mateus 16, 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Está aqui a prova que era Satanás falando na boca de Pedro. Então, assim como Deus habita no corpo dos homens, Satanás também possui essa maneira de possuir os homens. Fica claro também neste texto que desde o princípio, através da história, Satanás tem possuído reis e governos e autoridades para cumprir seus desígnios malignos e perseguir a igreja. Outra coisa, fica claro também no versículo 14 de Ezequiel 28, mesmo capítulo 28, versículo 14,
Vamos ler. Tu eras querubim ungido da guarda, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então esse versículo fica claro que está falando diretamente de Satanás. Também, claro, está falando ao rei de Tiro, assim como o presbítero André Sanches explica. Está falando ao homem, mas também está falando a Satanás, porque Satanás estava governando o coração daquele príncipe de Tiro. Fica claro quando diz esse texto, tu eras querubim ungido. Aqui está todo decifrada toda a verdade, porque quando Deus diz assim, tu eras querubim ungido, Deus revela que estava falando a Satanás, porque o homem foi criado de uma maneira, e em corpo, de carne, alma e espírito, e Satanás foi criado de outro, né? Um não pode ser o outro, e um não pode nascer com o outro. Um nasce de um jeito, outro nasce de outro. Então, sim, esse texto também está falando ao homem também, mas também está falando a Satanás. Amém? O importante é que o presbítero André Sanches diz ali, que temos que ler o contexto, mas também aquele que possui o Espírito Santo tem que espiritualizar o contexto. É importante sim ler o contexto, mas também é importante ler pelo Espírito, né? Amém? Pela revelação do Espírito Santo, que nos ensina e nos abre todo o entendimento sobre a palavra de Deus. A paz a todos, um abraço, e em seguida estarei postando o vídeo que o presbítero André Sanches fala sobre este assunto, sobre este texto. Amém? Fica aqui este ensinamento e creia, Deus é Espírito. Amém? Um abraço a todos.